Eu tenho certeza que você já ouviu uma dessas 7 afirmações que eu vou fazer aqui e hoje eu vou acabar com essa história do que é mito e o que é fato. Olá pessoal, quarta-feira à noite, hora do canal Maximizar. Para quem não me conhece, para quem tá caindo de paraquedas, meu nome é Max e esse aqui é o canal Maximizar, falando tudo, quase tudo sobre Portugal, mais especificamente aqui a região norte e as redondezas do Porto. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar dos negócios que eu acho assim, todo mundo que já pesquisou sobre Portugal antes de vir para cá ou que tá pesquisando agora, ouve uma coisa ou outra por aí e fica pensando, será que isso é verdade? Será que não é possível? Então, pô, é verdade. No vídeo de hoje eu vou acabar com isso, eu vou falar de 7 afirmações que eu já ouvi e talvez você já tenha ouvido, de repente eu mesmo já falei e vocês já ouviram de mim. E hoje a gente vai definir o que é fato e o que é mito de uma vez por todas. Depois da 7ª afirmação vai ter a afirmação bônus também, fiquem ligados. Lembrando pela enésima vez que tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo ou que a minha linda esposa Lívia fala quando ela participa dos vídeos, são baseados em fatos, experiências próprias, então não tem nada que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, não. São coisas que a gente vivenciou aqui durante 3 anos que a gente mora em Portugal. Sem mais delongas, afirmação número 1. A saúde pública em Portugal é paga. Muita gente provavelmente só por pesquisar já vai saber que isso é verdade. Mas calma, não é tão ruim assim. Na verdade, é um valor quase simbólico que eles chamam de taxa moderadora. Então, por exemplo, para falar da nossa experiência também, quando você marca uma consulta com um clínico geral, você vai pagar R$ 4,50. Isso no Centro de Saúde de Matosinhos, não tenho certeza se é uma coisa nacional, mas a gente vai falar por experiência nossa aqui em Matosinhos, no Porto. São R$ 4,50 para a primeira consulta, aí tem o retorno também que você paga. Então, qualquer consulta que você fizer com retorno, você vai gastar 9 euros. Para um exame de sangue básico, aquele normal, você vai gastar 2 e alguma coisa, eu não lembro agora, acho que é 2,20 se eu não me engano. E se precisar de uma emergência no hospital, gira aí em torno de 20 euros que você vai pagar. Para ser justo, as mulheres grávidas não têm nenhum custo, elas vão de graça e até a criança, o bebê, o adolescente, completar 18 anos também é tudo de graça na saúde pública em Portugal. Segunda afirmação, o clima em Portugal não é tão frio. Quem segue o canal há algum tempo já sabe que a gente fala muito sobre o clima aqui, mas não custa lembrar de que sim, isso é um mito. O clima em Portugal é sim frio. Max, mas eu moro no Algarve. Max, eu moro no interior de Portugal. Aqui faz 40, 45 graus no verão. Sim, verdade. Eu tenho 2 argumentos para isso. Primeiro, a gente está falando do Porto. Segundo, essa temperatura muito quente, que pode realmente ficar bem quente aí no interior de Portugal e mais para o sul, acaba rápido. São 2 meses no máximo e depois você vai ter aí uns 10 meses de temperatura boa para fria, né, no resto do ano. Então, para quem está acostumado com a temperatura, principalmente do sudeste para cima do Brasil, o pessoal do sul até tá bem acostumado com isso, mas quem não é do sul do Brasil e está vindo para Portugal, sim, o clima é frio e Portugal é um clima ameno comparado com outros lugares na Europa, obviamente. Comparado com o Brasil, tirando um pouco do sul aí, é um clima frio, sim. Esteja preparado para se proteger do frio. Esse é um aspecto que pesa muito quando a pessoa se muda achando que não vai sentir frio, principalmente dentro de casa por causa da questão do isolamento térmico em Portugal, que não é muito bom. A maioria dos apartamentos não tem esse isolamento térmico suficiente para proteger do frio. Então saibam que sim, Portugal é frio. Afirmação número 3. Não existe barata em Portugal. Fato! Não existe barata em Portugal. Assim, também para ser justo, eu e nem a Lívia e todo mundo que a gente conhece, ninguém viu uma barata aqui no Porto até agora. Então aí a gente anda muito aí pelo centro da cidade, época de festa, que o lixo está transbordando e a gente ainda não viu nenhuma barata, o que é sensacional para quem odeia barata que nem eu. Esse é um fato que eu fico muito feliz de passar para vocês. Não tem barata aqui no Porto. Em compensação, tem muita mosca. Mas mosca, né? Vamos comparar mosca, barata. Acho que é uma troca justa, vocês não acham? Próxima afirmação. O idioma em Portugal não vai ser uma barreira. Infelizmente, eu tenho que dizer que isso é sim um mito, porque o idioma em Portugal é sim uma barreira, pelo menos para a maioria esmagadora das pessoas. Uma ou outra pessoa a gente já ouviu que não teve dificuldade, ou pelo menos diz que não teve essa dificuldade. A gente teve, ainda tem de vez em quando, e a maioria das pessoas que conversam com a gente também sentem isso. Existe um choque logo que você chega, você está imaginando aquele português de Portugal que a gente está acostumado a ver, o Manuel da Padaria aqui lá no Brasil falando, ou os atores portugueses que participam das novelas brasileiras, aquele português que a gente entende perfeitamente, mas tem aquele sotaque. Não, aqui se você precisar se comunicar logo que você chega, principalmente em serviços públicos e coisas importantes, assuntos que de repente você não domina,
o português de Portugal vai dar uma complicada para você na compreensão. Não é nada assim que não melhore com o tempo, mas estejam prontos para esse choque, porque ele acontece. A língua, apesar de ser português, é o mesmo idioma, tem muitas diferenças em tudo, em pronúncia, em gramática, em palavras que aqui são diferentes, então tem que ter uma adaptação aí, é quase como um outro idioma que você está aprendendo para conviver aqui e para se comunicar com os portugueses. Queria pedir licença para roubar alguns segundos do vídeo nosso semanal para falar sobre o nosso workshop que a gente vai fazer aqui no Porto, um workshop presencial dia 10 de maio. Se você tem interesse em ter um canal no YouTube ou melhorar o desempenho do canal que você já tem, vou deixar o link para inscrição aqui no nosso curso. Se você estiver aqui pelo Porto ou pelas redondezas, quiser conferir, quiser aprender mais sobre o YouTube, vai lá bater um papo com a gente, combinado? A afirmação número 5. Provavelmente você já ouviu alguém falar que tem muito cocô de cachorro nas calçadas aqui em Portugal. E mais uma vez, infelizmente, eu tenho que dizer que isso não é um mito, é um fato. E também, para ser justo, o problema costuma ser o cocô mesmo, porque normalmente as ruas e calçadas são bem limpas em Portugal, mas tem esse problema de cocô de cachorro na calçada. O agravante é que assim, em Portugal você não vê vira-latas. Não é como no Brasil que você vê muito cachorro de rua. Aqui não tem cachorro de rua. Tem gatos de rua, que são adotados pela vizinhança e tal, mas cachorros não. Ou seja, o problema é a falta de educação do dono do cachorro. Então a culpa não é dos nossos queridos cachorrinhos, a culpa é dos donos que não pegam a sujeirinha dos seus cachorros. Então, pessoal que tem cachorro, por favor, vamos catar o cocôzinho do cachorro aí, porque quem mora aqui vai confirmar o que eu falo. Tem muito mais cocô de cachorro na calçada do que deveria, né? A afirmação número 6. Vocês também já devem ter ouvido essa. Os portugueses não têm o hábito de usar o aplicativo de mensagem WhatsApp. Não, isso não é um mito, é muito verdade. Eles não têm esse hábito. Os portugueses ainda falam mesmo no celular, muito. Muitas vezes você quer uma informação, a pessoa pede o seu número de telefone para ligar, o que deveria ser uma coisa óbvia, para nós brasileiros não é, porque a gente praticamente não usa mais o telefone celular para conversar. Então, aqui tem essa diferença. Os portugueses, os mais jovens talvez já estejam começando a usar mais, mas a maioria da população não está acostumada a usar aplicativos talvez o Messenger um pouco mais, mas o WhatsApp, que é super popular no Brasil, em Portugal não é muito usado. A afirmação número 7. Não existe dipirona em Portugal. Bom, essa eu vou ficar, é meio a meio, tá? Não é um mito, porque realmente você não consegue na farmácia comprar uma Novalgina aqui. Não existe isso para vender assim nas prateleiras. Por outro lado, a dipirona, que aqui em Portugal é conhecida como metamizol, ela é vendida sim, mas é uma venda muito restrita, só com receita do médico, e mesmo assim os médicos eles têm que ser um caso muito específico para eles receitarem a dipirona. Então assim, a dipirona não é proibida em Portugal, mas ela é altamente restrita. A dipirona é proibida sim em alguns países da Europa, como Reino Unido, Suécia, mas em Portugal ela não é proibida, ela é restrita. Então eu aconselho que quem usa dipirona com muita frequência começa a fazer uma reeducação aí de remédios e tenta trocar aí pro ibuprofeno, alguma coisa que seja de acesso fácil aqui em Portugal, porque você não vai conseguir comprar dipirona como você compra no Brasil, por exemplo. E a afirmação bônus, que também não deixa de ser uma dica bônus também, é a seguinte: em Portugal tem praias maravilhosas, então se você curte praia no Brasil, você vai se dar bem aqui em Portugal. Verdade, não é um mito, você encontra praias muito bonitas aqui no sul, ali no Algarve. Aqui a própria praia de Matosinhos é muito bonita, em Vila Nova de Gaia tem praias maravilhosas, mas cuidado porque a água é super gelada. No Algarve costuma ficar em torno dos 18 graus, aqui no norte, quando não está 18, está menos do que isso. Há algumas semanas, aliás dias, há menos de uma semana, a água aqui em Matosinhos estava a 12 graus. Então assim, é uma água muito gelada, não é aquela coisa de você ir para a praia, mergulhar e ficar na água um tempão. E além da água fria também tem o vento, que pode atrapalhar um pouco a experiência, pelo menos aqui no norte, no Algarve nem tanto. Então, mitos desvendados, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês na preparação, no planejamento, ou só por curiosidade mesmo. A gente se vê quarta-feira que vem em mais um vídeo do canal Maximizar. Grande abraço, beijos, até a próxima.